Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e sabadou por aqui, né? Sábado de carnaval. Comenta aí embaixo se você vai curtir a folia ou vai ser do tipo mais reservado, ficar em casa, descansando, né? Qual é a sua programação para esse carnaval? Galera, dia de sol, muito sol aqui, dia lindo no Rio de Janeiro e vai ser dia de volta aos treinos no Lonier. Já eu falo disso, tá? O porquê da volta aos treinos. Pessoal, o comentarista da ESPN, Oswaldo Pascoal, falou sobre essa questão toda do Botafogo estar tomando gols no fim das partidas, tomando empates, tomando viradas, enfim, essa questão toda, tá? E eu tendo a concordar com ele, aspas para Oswaldo Pascoal, precisa parar com essa síndrome, esse medo, tem que jogar bola, o Botafogo é gigante, claro, precisam entender isso, a torcida tá com trauma, porque leva um monte de gol depois dos 40 minutos. Perfeito. Continua. Mais aspas para Oswaldo Pascoal. Não precisa trabalhar psicologicamente. É só lembrar que jogam no Botafogo. Botafogo de Garrincha, de Nilton Santos, de Gerson, de tantos jogadores, de Zagallo, né? No clássico, o Botafogo achou que o empate estava legal e é claro que não estava. Tem que correr atrás da vitória. Foram as palavras aí, até fortes, né, do comentarista Oswaldo Pascoal, mas que a gente obviamente concorda, né? O Botafogo não pode entrar amedrontado, não pode... E não estou falando só do clássico, né? O jogo anterior, o Botafogo abriu 2-0 diante do Nova Iguaçu e, bobamente, né, voltou a cometer aqueles mesmos erros do ano passado, já na saída de bola do 2-0, tomou o 2-1, aí parece que vem aquele trauma, né, na cabeça dos jogadores. Tá na hora de parar com isso. Gente, tomar gol no final, toda equipe toma, né? É normal, assim como também toda equipe faz gols, empata partidas aos 46 minutos, né? Agora o Botafogo não pode ficar com trauma de que só ele toma gol no final, né? Precisa, claro, tomar os cuidados defensivos, reforçar a marcação, ficar vibrante, lembrar, né, aquela velha máxima, né, que o jogo só acaba quando termina ou só termina quando acaba, como quiserem, né? Só no apito do juiz dá para relaxar. Então tem que ficar pilhado, isso que eu acho, tá? E óbvio, isso aqui que o Pascoal falou é o Botafogo entender a sua grandeza, né? O Botafogo de Garrincha, de Nilton Santos, de Zagallo, de Gerson, de Jairzinho, de tantos craques, né? E, enfim, até de uma história também recente de Túlio Maravilha, né? Para falar do último título do Brasileiro, de Louco Abreu, tem que ter, como eu falei ontem aqui, né? Culhão, tem que ser um time que entenda o seu tamanho, né? Um clube gigante do futebol mundial. Não à toa a torcida bota aquela faixa ali que eu acho linda, linda, linda. Aquela faixa, o clube, né, que tornou o Brasil, né, fez o Brasil ser o país do futebol, né? Então a gente precisa ter o complexo, né, de superioridade. Galera, eu lembro, historinha aqui básica, né? Ontem eu falei um pouco de 89 e é um título que eu adoro sempre falar, relembrar, muito marcante na minha vida, o título mais importante que eu vivi do Botafogo. Não de tamanho, né? Porque não dá para comparar com 95, mas de importância. É interessante que o Botafogo, durante o jejum dos 21 anos, tinha esse lado psicológico muito abalado, né? E no momento que o Botafogo ganha 89, de forma invicta, da maneira que foi, em cima do Flamengo e tudo mais, eu lembro que a manchete, eu acho que era da Placar, tá? Acho que era da revista Placar. Quem for da época talvez lembre, né? Quando o Botafogo inicia o Campeonato Carioca de 90, o título era justamente síndrome, não, enfim, síndrome, como se fosse síndrome de superioridade, né? E aí o Botafogo ainda foi bicampeão, né? Ganhou em 90, sendo bicampeão com o Carlos Alberto Dias brilhando, né? Eu tava lá em ambos os títulos. Na 89 eu tava lá no jogo do 21 de junho e também em 90, que foi aquele título em cima do Vasco, né? Que teve direito a caravela do Vasco, a caravela que afundou do Vasco e tudo mais. Galera, viajando aqui no tempo, né?
Mas é isso. Então vamos lá. Falei do Lonier, né? O Botafogo teve 2 dias, tá, de folga depois do clássico. Portanto, o Botafogo retoma hoje os treinos no Lonier, né? O carnaval do Botafogo foi antecipado ali, a folga. Já que a gente tem um compromisso importante, né? Na quarta-feira, 19 horas. Falando em termos de Campeonato Carioca, a situação ficou bem complicada para o Botafogo, porque a gente sabe que o Botafogo não deve ir com o time titular, por exemplo, diante do Vasco, né? Aliás, já dando um spoiler, o Botafogo vai dividir, né, o Nilton Santos com a torcida do Vasco, tá? Vai ser dividido meio a meio. Então, eu diria que a classificação aí, mais uma vez, ficou complicada. Óbvio que para o torcedor seria bom, né? Muito bom o Botafogo chegar nas semifinais, ao contrário do que aconteceu ano passado, mas ainda estou com aquela visão de que o mais importante é o Botafogo performar no Campeonato Carioca, se preparando para a competição mais importante do ano, que é a Libertadores, né? O nosso foco total. Gente, ainda sobre o jogo diante do Volta Redonda, algumas informações, tá? Quem pretende ir ao jogo, o Volta Redonda já está vendendo os ingressos no site www.tickethub, tá? hub.com.br, arquibancada R$50, naturalmente meia a 25, e a cadeira R$80, meia a 40. Setores de venda lá do estádio para a torcida do Botafogo são o verde e o laranja. Para quem é de Volta Redonda, vai ter 3 pontos físicos, tá? De venda também de ingresso, mas aí uma coisa mais específica de quem tá lá na Cidade do Aço, beleza? Galera, Botafogo ontem deu as boas-vindas, né? Apresentou oficialmente o Damian Soares, ou Damian Soares, melhor dizendo, uruguaio, lateral direito, 35 anos. E aí eu fico impressionado como a mídia... Eu acho que são 2 fatores, né? Primeiro, tem uma má vontade com o Botafogo, e o segundo fator é a falta de assunto, às vezes, né? Então eu vi alguns portais publicando, portais até importantes, publicando, o Damian Soares furou. Quando eu vi assim, furou, já pensei, pô, o cara faltou os exames médicos, não foi o Lonier, não. Furou o Botafogo e publicou antes, quando era 12h30 ali, ele soltou uma foto já com a camisa de treino do Botafogo. Gente, pelo amor de Deus. Quem não sabia que o Damian Soares tinha chegado para o Botafogo, né? Quem não sabia? Depois, assim, no Instagram pessoal dele, que certamente ainda tem pouca gente seguindo, né? A torcida do Botafogo começa agora a olhar, opa, vou seguir aqui o novo contratado, né? Então, o Botafogo anunciou, nem sei, no início da tarde, mais 12h30 ele postou uma foto já lá no Lonier, já dando como tudo certo. Pelo amor de Deus, né? É falta de notícia e também um prazer da mídia de alfinetar. Olha só, deu errado, alguma coisa no Botafogo deu errado. Olha que drama, o jogador postou antes do Botafogo postar. Volto a dizer, quem não sabia que ele seria apresentado, era uma questão ali de tempo. Se não fosse apresentado na sexta-feira, podia ter sido apresentado na quinta, né? Porque ele chegou quarta à noite, todo mundo lembra, ou poderia ser apresentado hoje. Galera, menos, né? Infelizmente, a internet tem disso, né? Tem ótimas coisas, ótimos conteúdos, mas tem muito mimimi, muita coisinha assim de criar assunto, né? Criar polêmica onde não tem. Beleza? E aí o Botafogo fez uma arte, o Botafogo sempre tem apresentado aí com muita criatividade, né? Botou o Zorro Alvinegro apresentando o Zorro, né? Que é um dos apelidos, também chamado de lenhador, né? Do Damian Soares, e botou lances do jogador. Claro, sempre esses lances são lances ali que você fica maravilhado, iludido, né? Já estou iludido dele marcando jogadores, como o próprio Vini Júnior, e também fazendo golaços, cobrança de falta, chute de fora da área, balaços no ângulo, enfim. Tomara que o Damian Soares consiga reviver esses grandes momentos lá da Espanha no Fogão, beleza? Eu acho que agora a coisa encaixou ali, tá dando uma esperança na lateral direita. Primeiro, pela promissora partida que o Matheus Ponte fez na quarta-feira, né? E aí, justamente, o Damian Soares vai ter um contrato de 2 temporadas, né? Ele que é um jogador de 35 anos,
e aí a gente imagina que vai passar o bastão para o Matheus Ponte, né? Daqui a 2 anos ou até antes, enfim. Mas vai ser muito importante ali esses dois uruguaios, tomara que resolvam a questão da lateral direita. Lembrando que tem o Rafael, mas o Rafael mesmo, que está aí em fase final de recuperação, já avisou que esse é o último ano dele no futebol profissional, né? No final do ano se despede e tomara que ele faça um ano aí bacana, né? Para encerrar com chave de ouro aí a sua carreira. Gente, uma notícia que às vezes muito torcedor não tem paciência de ver ou não entende bem o que é, né? É a do Botafogo resolvendo a questão com seus credores, né? O Botafogo tá pagando, né? Tá disposto a pagar a dívida e isso é uma grande notícia para o Fogão, né? Muita gente, eu sempre falo isso aqui, contestava, o próprio Juca Kfouri, né, grande jornalista, mas tipo, olhava com má vontade quando o Botafogo passou a ter a SAF Botafogo, né, com o John Textor, dizendo, pô, vai ser um calote. Nada disso, o Botafogo vem pagando, aliás, né, vem equacionando as suas dívidas, e agora também a notícia de ontem, que o Botafogo iniciou uma nova fase, tá, de negociação com os credores, né, e que deve pagar aí uma dívida de cerca de 400 milhões de reais, tá? O Botafogo divulgou no portal de adesão de recuperação extrajudicial com propostas para credores de dívidas cíveis, tá? E tem 3 categorias, uma de pagamento à vista, são dívidas menores ali, até 20 mil reais, né? E aí, se o cara tem uma dívida, não, o cara ou a empresa, enfim, com o Botafogo, um pouquinho maior de 20 mil reais, pode ajustar e topar, não, eu topo para receber 20 mil. Depois tem um pagamento de longo prazo, tá? Que aí se estende por mais tempo, como o próprio nome diz. E também tem uma de valor fixo, tá? Aliás, perdão, eu troquei aqui. A de valor fixo é até 20 mil reais, a de pagamento à vista, como o nome diz também, é para já resolver a questão, tá? Então, só recapitulando, pagamento à vista ou pagamento a longo prazo, né? E também o valor fixo, que são dívidas menores até 20 mil reais. Então, assim, gente, isso é muito importante, porque o Botafogo ele só vai conseguir se autossustentar, tá? Independente dos aportes financeiros, do Textor, da Igor Holden, no momento que ele não tiver mais dívidas, né? E esse é o objetivo, é isso que o Textor, como bom empresário que está buscando, né? O Textor quer equacionar as dívidas do Botafogo. Ah, mas vai levar 10 anos, que seja, né? Mas que o Botafogo passe hoje o Botafogo é uma empresa, né? E a empresa, ela obviamente visa lucro, mas acima de tudo não pode tomar prejuízo, né? O Botafogo durante anos foi dirigido de forma amadora, né? Literalmente amadora, e então o Botafogo acumulava dívidas, né? Com jogadores, ex-jogadores, ex-treinadores, empresas, né? O Botafogo porque acabava que ninguém se responsabilizava, saía o presidente e passava, né, a bronca aí, o pepino para o próximo presidente e acumulando essas dívidas. Então, uma das grandes vantagens, a gente fica vendo o novo Botafogo com elenco aí, com jogadores internacionais, maior contratação da história, mas temos que comemorar, temos que celebrar também essa questão toda da Igor Holden, né, do Textor estar preocupado em sanar e em equacionar todas as dívidas, beleza? Galera, falando ainda em grana, né, botei aí na thumb a questão do Júnior Santos, tá? Essa informação ainda não está confirmada pelo Botafogo, ela vem do portal do gremista, tá? O Grêmio está interessado, ou estava interessado no Júnior Santos, e o Botafogo acabou pedindo, né, dando uma aumentada ali no valor do Júnior Santos, falando, não, a gente quer 4 milhões de dólares, que daria mais ou menos 20 milhões de reais, pelo Júnior Santos, tá? Abaixo disso, a gente nem começa a negociar. E o Grêmio tinha feito uma proposta nesses valores, só que para o Tiquinho, né? O Botafogo disse que não tinha interesse em vender o Tiquinho, e em relação ao Júnior Santos, botou esse valor, e a primeira notícia que chega do próprio portal do gremista, tá? É que o Grêmio deu uma recuada, se assustou com esses valores, e a tendência é que o Clube Gaúcho busque outro jogador no mercado. Por que o Botafogo deu essa subida ali de patamar, né? Segundo o portal do gremista, né? A gente sabe que o Júnior Santos é visto como um jogador
diferente, né? Força da natureza, Júnior Santos, o raio, enfim. Então o Botafogo tem valoriza muito o Júnior Santos no elenco, né, do time, mesmo que ele não venha a ser o titular, mas ele é um jogador muito valorizado internamente, e a gente sabe que é difícil a gente achar outro Júnior Santos com essas características no mercado, né? Então, por isso que o Botafogo valoriza, né? Diferente do Botafogo antigo, pré-SAF, que se chegasse aqui, talvez, né, com uma proposta qualquer que fosse, o Botafogo já ia soltar, ainda mais com um rival, né? Um rival direto aí, o Grêmio, em termos de Brasileirão, né? E outro detalhe também que a gente tem que lembrar, a questão do Vitor Sá, né? Não está ainda bem explicado, mas ainda está aí pairando essa dúvida, né? De se da proposta da Rússia, que parece que realmente existiu, e de uma possível saída do Vitor Sá para o futebol russo, né? Então, obviamente que não seria interessante o Botafogo negociar tanto o Vitor Sá como o Júnior Santos, né? Então, tomara que nenhum dos dois saia. Acho que são dois jogadores aí importantes, tá? Para o Botafogo, para o ano aí que promete, não só Libertadores, como Copa do Brasil, Brasileirão. Acho que são dois jogadores aí que são unanimidade aí na torcida, por mais que a gente brinque muito, né, sobre o Júnior Santos, aquele jeitão dele, né, meio, às vezes, desengonçado, né, quando vai tirar 10 numa jogada, erra o finalzinho ali, mas, analisando friamente, é um jogador importante. Aliás, fez um bom jogo, né, na quarta-feira. Mais uma vez, aí o Júnior Santos fazendo um bom início de temporada, num início do Botafogo que não é tão bom, né, como time. Pessoal, o empresário Thiago Reggiani, né, que eu falei aqui outro dia, né, ele agora falou para o GE, tá? Meio que repetiu as falas do que eu já tinha passado para vocês sobre a não obrigatoriedade do Luiz Henrique ir para o Lyon, né, tanto no meio do ano como no final do ano ou em qualquer momento, né? Ele confirma, claro, que existe um contrato de 5 anos, que se o Luiz Henrique quiser, ele pode cumprir as 5 temporadas. Ah, Carlos, mas você está sonhando, né? É óbvio que ele vai sair, né? O Thiago Reggiani, ele fala que, claro, existe detalhes no contrato, mas que são detalhes que tem uma confidencialidade, né? Não pode abrir para a imprensa, mas que, a princípio, não existe essa questão de... resumindo, né? O Luiz Henrique só sai se quiser, e também... se isso acontecer, quando acontecer, vai ser uma coisa muito bem amarrada, muito bem acordada, né, conversada entre as partes, já que se ele sair para o Lyon, ele está dentro do grupo, né, da Eagle, né? Então não é uma questão assim de tipo, nunca vai existir isso, um clube da Eagle vai sacanear o outro, entendeu? Pelo menos esse não é o objetivo, não faria sentido algum, né? Por exemplo, no momento que o Botafogo manda o Segovinha, só para dar um exemplo, né, para o Molenbeek estava precisando de um ponta, né? O Caçapa estava precisando de um jogador com as características do Segovinha, e o Botafogo também estava entendendo que o Segovinha não estava com tanto espaço esse ano no elenco, até pela vinda do próprio Luiz Henrique, né? Então é um encaixe ali de peças, né? Peraí, né? E o Botafogo tem feito isso, né? Tem cedido jogadores que vão pegar uma rodagem de Europa, né? E eventualmente ou se valorizar, ou enfim, ou até voltar, como foi o caso do Kaique, né? E também do Luiz Segovia, né? Zagueiro. Então, basicamente isso. E outro detalhe interessante dessa entrevista do Thiago Reggiani é a questão que ele também relembra, né, tudo o que aconteceu, que eu já falei para vocês, da negociação entre Textor, Luiz Henrique e Real Betis, né? A questão de que os clubes lá estavam no meio de temporada, né? O valor, 20 milhões, é um valor inegavelmente alto, né? Foi top 2 nessa janela lá da Europa, e a questão do fair play financeiro. Então, até para os clubes europeus também era difícil fazer esse tipo de investimento. Então o Botafogo, o Textor foi muito assertivo, né? Foi muito direto ao assunto, falou que havia o interesse do Botafogo de contratá-lo, né? Quis saber logo por quanto e acabou chegando aí a um acordo, beleza? Gente, vai dar 20 minutos, só para a gente fechar esse vídeo com uma última informação que eu acabei de ver. É que o ex-vice de futebol do Botafogo, André Silva, tá? Ele foi num podcast ontem, deixa eu dar o crédito aqui, na Cabine Podcast, e comentou que ele deve sim sair como
candidato a presidente do Botafogo. Lembrando, né, que o Durcésio é o presidente, Durcésio Melo, né, é o presidente, e que no final desse ano, dezembro, tem eleições. Então o André Silva aí já se lançando aí como um possível candidato a substituir, né, o Durcésio Melo. Beleza, galera? Pessoal, ótimo carnaval, seja como você for passar aí o carnaval, em família, entre amigos, né? Juízo. Enfim, e que a gente, né, tem esses dias aí para espairecer, porque realmente o Botafogo, se ele está nos animando muito fora das quatro linhas, com contratações e tudo, e também essa parte de equacionar dívidas, dentro das quatro linhas está difícil. Uma última que eu estou lançando, que eu vou lembrando aqui, surgiu um nome, tá? Ontem eu falei da possibilidade do Botafogo contratar um goleiro, surgiu um nome, quero saber a tua opinião. Marcelo Groi, ex-Grêmio, tá lá no Al Ittihad, seria um nome que interessaria ao Botafogo, tá? Comenta aí embaixo, seria um bom nome, né? Imagino que o Groi já deva estar ali na faixa ali quase dos seus 40 anos, né? Imagino, beleza? É isso aí, galera. Tamo junto, deixa o seu like, deixa o seu comentário e se inscreva no canal. Valeu, abraço, grande sábado!